Existem imagens capazes de nos tirar o fôlego, mas há outras que nos fazem perder completamente a fé na lógica. Hoje você vai conhecer os objetos mais absurdos, chocantes e inimagináveis já encontrados dentro do corpo humano. E não estamos falando de simples acidentes, mas de casos que mais parecem ter saído de um filme de ficção científica ou de um pesadelo surreal. Do homem que engoliu 49 facas ao que tinha um telefone celular inteiro dentro do estômago. Prepare-se, o que você vai ver agora é estranho, inquietante e absolutamente real. Mas antes de continuarmos, deixa seu like e se inscreve no canal Tai Curiosidades. A nossa meta agora é de 500 inscritos, muito baixa, não? E já vamos pro vídeo. Um homem de 53 anos entrou discretamente em um hospital na Colômbia. O rosto corado, o olhar inquieto, sentia dor intensa, profunda, mas estava constrangido demais para explicar o motivo. O que nem ele e nem a equipe médica imaginava era o quão inacreditável seria a descoberta. Durante o exame físico, nada parecia fora do comum, mas o raio-x revelou o impensável. Uma lâmpada, sim, uma lâmpada inteira estava alojada profundamente em seu reto. A equipe médica ficou em choque. O caso era delicado mais do que parecia à primeira vista. Se o objeto quebrasse dentro dele, poderia causar ferimentos gravíssimos. A pressão interna poderia criar um efeito de vácuo, puxando o objeto ainda mais para dentro. O procedimento foi descrito como difundir uma bomba prestes a explodir. Não divulgaram como a lâmpada foi retirada, mas deixaram claro, o homem teve uma sorte inacreditável por ela não ter se quebrado. Agora se prepare para que os médicos chamaram de descobertas sem precedentes na história da medicina. Um homem foi ao hospital com desconforto simples, mas o raio-x mostrou algo nunca antes registrado. Sua genitália possuía uma estrutura interna completamente fora do comum. Parecia uma cartilagem alongada que ultrapassava os limites do que conhecemos como anatomia humana. Uma verdadeira anomalia biológica que desafiava os livros de medicina. Especialistas do mundo inteiro se reuniram para analisar o caso. Alguns acreditavam que seria uma mutação genética raríssima. Outros levantaram teorias sobre a evolução humana. Será que esse homem carrega pistas sobre o futuro do nosso corpo? Ou seria um simples erro da natureza que acabou desafiando o conhecimento de gerações? Na Índia, um homem de 40 anos se tornou o centro das atenções em uma das cirurgias mais tensas já realizadas. Por 2 meses ele havia ingerido facas, isso mesmo, lâminas de verdade. O cirurgião Dr. Gender Malhotra revelou que, mesmo com décadas de experiência, jamais tinha visto algo parecido. O paciente sofria de um transtorno mental não diagnosticado, o que levava a engolir metais como se fossem alimentos. Após 2 dias de planejamento, a equipe encarou a cirurgia de 5 horas. O resultado? 49 facas removidas, algumas abertas, outras enferrujadas e muitas com as lâminas prontas para perfurar os seus órgãos. A cirurgia foi um sucesso e a família do paciente finalmente pôde respirar aliviada. Mas os médicos alertam, esse tipo de comportamento pode esconder distúrbios psicológicos raríssimos e perigosos. Em outro canto da Índia, os médicos se deparam com um raio-x que parecia mais uma foto tirada da seção de ferramentas de um supermercado. Um paciente chegou com dores fortes e, ao ser examinado, o resultado surpreendeu. 7 colheres, 2 escovas de dente, 2 chaves de fenda, uma faca e uma barra de metal. Durante a cirurgia, os médicos perceberam que a lâmina da faca já estava perfurando o estômago por dentro. O procedimento durou 4 horas e o que parecia impossível se concretizou. O homem sobreviveu com vida, mas não sem cicatrizes, tanto físicas como psicológicas. Agora imagine ir ao hospital com dor de estômago e descobrir que seu corpo está cheio de talheres. Foi o que aconteceu com Margaret Dolman, de 52 anos, na Holanda. Ao todo, os médicos retiraram 78 peças de talheres dentro do estômago dela.
Uma verdadeira coleção de garfos e colheres. Margaret não comia comida, ela comia os utensílios. Diagnosticada com um transtorno alimentar que leva as pessoas a comerem objetos não comestíveis, Margaret revelou que tinha desejo incontrolável de engolir talheres. Curiosamente, ela nunca sentiu vontade de comer facas. O motivo? Nem ela sabia explicar. Após o susto, ela iniciou um tratamento psicológico e com o tempo começou a entender os gatilhos por trás do seu comportamento. Imagine uma cirurgia onde os médicos não retiram o tumor, mas 63 colheres de uma vez só. Foi isso que aconteceu com um jovem de 32 anos na China. O raio-x revelou um verdadeiro arsenal metálico em seu estômago. Durante o procedimento, cirurgiões tiveram que remover colher por colher com extremo cuidado para evitar perfurações internas. O mais curioso é que, segundo a equipe médica, o paciente engolia as colheres de forma compulsiva, por acreditar que isso traria boa sorte e o protegeria de energias negativas. A superstição se tornou uma obsessão, e a obsessão quase o matou. Essa imagem virou capa de jornais médicos no mundo todo. Um trabalhador da construção civil nos Estados Unidos chegou ao hospital sentindo uma leve dor de cabeça, e nada mais. Só que ao fazer o raio-x, a equipe médica congelou. Havia um prego de mais de 7 centímetros cravados em seu crânio. Como ele sobreviveu, ninguém sabe ao certo. O prego entrou pela lateral da cabeça e milagrosamente evitou as áreas críticas do cérebro. Ele não só estava consciente, como andou até o hospital sozinho. A explicação? Alguns médicos falam em milagre, outros dizem que foi apenas sorte extrema. Mas o que todos concordam é que esse homem escapou da morte por milímetros. Essa história daria um filme de terror. Uma mulher passou por uma cesariana em um hospital do Japão. Tudo parecia ter ocorrido bem, até que dias depois ela começou a sentir dores intensas. Ao voltar ao hospital, um novo raio-x revelou um erro médico. Uma tesoura cirúrgica inteira havia sido esquecida dentro do abdômen dela. A dor que ela sentia era provocada pela lâmina pressionando os órgãos internos a cada movimento. O caso gerou protestos, um processo milionário e uma reflexão profunda sobre a responsabilidade médica. Embora a paciente tenha se recuperado fisicamente, as cicatrizes emocionais daquele dia permanecem abertas até hoje. Em uma prisão do Egito, um detento foi levado ao hospital com dores intensas. O raio-x revelou o impossível. Um celular inteiro estava dentro do estômago dele. Os médicos ficaram em choque. Segundo relatos, ele havia engolido o aparelho para evitar que os guardas o encontrassem durante uma revista. O que mais surpreendeu foi o estado do celular, ainda intacto, com a bateria visível e em risco de causar uma intoxicação letal. A cirurgia foi de emergência e felizmente o homem sobreviveu, mas deixou uma lição clara: há limites que nem a sobrevivência deveria ultrapassar. Na Malásia, um homem chegou ao pronto-socorro reclamando de um bloqueio na garganta. O raio-x mostrava uma silhueta que lembrava vagamente uma colher. E era exatamente isso, ele engoliu uma colher de cozinha. Ao ser questionado, ele revelou que o fez por impulso, como uma espécie de desafio entre amigos. O problema é que o objeto ficou preso no esôfago e quase perfurou sua traqueia. O caso chamou a atenção nas redes sociais e virou um alerta mundial sobre desafios perigosos espalhados pela internet. Esse caso aconteceu na fronteira do México com os Estados Unidos. Um homem foi detido ao tentar cruzar a alfândega e se queixou de dores abdominais. A polícia, desconfiada, pediu um raio-x. E o que apareceu na imagem parecia um delírio. Uma lata presa profundamente no reto. Além da violação legal, o caso foi extremamente perigoso. A história ganhou as manchetes com o título: o alimento mais mortal do mundo. Nem todos os casos são extremos, alguns são apenas assustadoramente comuns. Como o de uma criança de 3 anos que começou a tossir sem parar.
Os pais pensaram que fosse uma gripe, mas o raio-x revelou um pequeno grampo de cabelo que estava preso perto do pulmão dele. Esses objetos costumam passar despercebidos, mas podem causar asfixia rapidamente. Felizmente, a remoção foi feita a tempo, mas os médicos alertam. Esse tipo de acidente doméstico é muito mais comum do que se imagina e pode ser fatal. Na China, um homem se automedicou para dor abdominal por semanas, até que a situação se agravou. No hospital, os médicos descobriram que ele havia inserido uma lâmina de barbear pela uretra, e o objeto tinha migrado até a bexiga. Ao ser questionado, ele disse que buscava experimentar sensações novas. O caso gerou uma discussão sobre práticas de risco e a importância de educação sexual e emocional em adultos. Na Irlanda, uma mulher chegou ao hospital com dores horríveis no estômago e episódios de vômitos constantes. O motivo? Os médicos quase não acreditaram. Ela havia engolido 55 pilhas. Isso mesmo, 55. Os raios-x revelaram baterias espalhadas por todo o estômago e intestinos. A equipe médica teve que agir rápido. Uma cirurgia de emergência com mais de 3 horas de duração foi realizada. Mas o estrago já estava feito. As pilhas haviam causado ferimentos internos graves, com risco de infecções, e mesmo com a remoção bem-sucedida, os médicos alertaram que os danos poderiam causar sequelas permanentes à saúde da paciente. Hayley, uma menina de apenas 8 anos, estava brincando em casa com seus bloquinhos magnéticos. Inocente, curiosa e sem perceber o risco, ela acabou engolindo várias pecinhas pequenas com ímãs potentes. Hayley começou a sentir uma dor intensa e insuportável. Correram com ela então para o hospital e foi lá que o susto veio. A raio-x revelou que Hayley havia engolido 20 bolinhas de aço e 10 ímãs magnéticos. O resultado? 8 perfurações no intestino. Uma cirurgia delicada foi feita às pressas e a menina passou 2 semanas em cuidados intensivos. Essas imagens provam que a realidade pode ser muito mais estranha que qualquer ficção. E nos fazem lembrar de algo simples, mas profundo. O corpo humano é um templo, mas alguns insistem em tratá-lo como depósito de loucuras. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidades absurdas como essa. E olha só, tem mais um vídeo incrível te esperando na tela agora mesmo. Clica lá e continua essa jornada bizarra comigo. Te espero no próximo vídeo e até mais!